Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria tê-los aqui com a gente no canal TV Promessa RS. Estamos iniciando a Escola Bíblica do Sul, este que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, você tem esse encontro aqui com a gente. É sempre uma grande alegria tê-lo aqui com a gente estudando a Palavra de Deus. Nós estamos juntos numa jornada pela lição bíblica deste quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro deste ano de 2025, que tem como tema Teologia da Família, ensinos bíblicos para famílias fortes em um mundo instável. Por gentileza, compartilhe o nosso link, tá bom? Primeiro, a nossa gratidão por tê-lo aqui com a gente. Né? Agora a gente pede aí que você nos ajude compartilhando o link da Escola Bíblica do Sul. Coloca aí em todos os seus contatos, tá bom? Coloca lá no Face, coloca no Instagram, coloca naqueles diversos grupos do WhatsApp. Permita que tudo aquilo que o Senhor nos permitir estudar hoje possa alcançar centenas, milhares de corações apenas com o compartilhamento do nosso link, né? Depois, deixe o seu like, deixe o seu joinha, curta aqui a nossa programação, se inscreva no nosso canal, TV Promessa RS, e depois ative o sininho, para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. É isso aí. Fique com a gente. Estamos de volta e para hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como tema Educando Filhos para a Glória de Deus. Excelente tema. Muito bom. Essa lição toda é muito boa, né? Cada tema que vem aqui supera o outro. Né? Final do ano aí, trimestre abençoado mesmo, né? Amém. Graças a Deus. Educando Filhos para a Glória de Deus. E com a gente, nós teremos aqui a alegria de ter com a gente mais uma vez a diaconisa Marluce. A diaconisa Marluce, ela congrega na Promessa de Santo Ângelo, que é noroeste aqui do estado do Rio Grande do Sul, líder da célula Herdeiros do Reino, líder do Ministério Feminino da Promessa lá em Santo Ângelo e professora aqui na Escola Bíblica do Sul. Professora de carteira assinada aqui, né? Diaconisa Marlúcia, por gentileza, fique à vontade para dar a sua saudação, seja muito bem-vinda, uma grande alegria tê-la novamente aqui, sua colaboração sempre aqui na Escola Bíblica do Sul. Seja muito bem-vinda. Cumprimento todos com a paz do Senhor, agradeço mais uma vez pela oportunidade, a obra do Senhor, para que o reino cresça, para que muitas almas possam chegar a Ele, né? E que eu possa ser apenas instrumento nessa noite para cada ouvinte e para cada irmão que está ouvindo. Amém. E o pastor Rogério também. Pastor Rogério, seja bem-vindo. Amém. Bom tê-lo aqui. Opa, estamos juntos mais uma vez, mais uma lição, né? E vamos lá. Esperamos que todos aí possam usufruir, né, dessa palavra aí que a diaconisa Marlúcia trará para nós hoje, esse ensino. Verdade. Diaconisa Marlúcia, então retornando aqui para darmos início, né, lição de número 6, eu vou pedir a gentileza de que você fique à vontade para já explicar aqui sobre o tema, o texto básico. Nós usamos sempre aquela mesma didática lá da Escola Bíblica Presencial, né? Falamos um pouquinho sobre o tema, falamos sobre o objetivo da lição, falamos também aqui, damos uma introdução, né? Fique à vontade, por gentileza, para nos ajudar nesse início. Hoje o nosso título, né, Educando Filhos para a Glória de Deus. Acho que todos os pais, todas mães, né, o que sonha é educar filhos para a glória de Deus. Em um mundo corrompido, um mundo onde a gente vê tantos se perdendo, né, e todos os pais sonham com isso. E hoje nós vamos ver na palavra do Senhor, né, o que traz para nós, né, qual o plano de Deus para os filhos, qual o plano de Deus para os pais, né? De que maneira, de que forma devemos ensinar, devemos educar os nossos filhos, né? Vivendo numa sociedade tão corrompida, aonde o lar, né, um lar cristão, ele tem que ser um lar onde seja ministrada a palavra do Senhor, vivenciada pelos filhos, onde pais vivam verdadeiramente a palavra do Senhor,
para que nós possamos ser exemplos para os nossos filhos, né? E num mundo tão corrompido como está, um cenário que vem desvastando, né, o valor da família, aonde o valor da família tem se perdido, né? E não existe presente maior do que Deus nos deu, a família e os nossos filhos, né? Então é um presente que o Senhor nos deu para cuidado, para ser zelado, e não é nosso, é do Senhor. E o nosso papel é educar. E aí nós vamos ver, né, o que o Senhor tem, o que o Senhor nos traz na sua palavra, qual o seu ensino para nós. Amém. Amém. Pastor Rogério, eu gosto muito dessa fala. A fala da diaconisa Marúcia é sempre perfeita, né? Eu só vou pensar porque eu acho fantástico quando ela diz assim, ó, os filhos são de Deus, né? Os filhos são de Deus. A diaconisa Marúcia tem uma filha, né, diaconisa? Uhum. Uma. É, A Evelyn. isso, a Evelyn, que é a esposa do Luiz Henrique. Do Luiz Henrique, né? É, lá eles estão em Capão da Canoa, né? Capão. Rogério tem a Tiffany, a Cecília e o Paulo Otávio. E eu tenho o Felipe. E eu acho interessante essa fala da diaconisa, porque, de fato, os filhos, eles são de Deus, né? Ó, tá aqui a Evelyn para Marlúcio e o esposo cuidarem, mas é de Deus. Os seus filhos são de Deus, você cuida, né? Como uma propriedade de Deus. E eu acho que quando a gente entende isso, como disse a diaconisa, eu acho fantástico mesmo saber que tudo é de Deus, né? Nós somos apenas mordomos dos nossos filhos, né? Exato. Nós estamos cuidando de algo que é de Deus, né? Isso nos mostra o tamanho do cuidado que nós temos que ter, né? Porque Isso. não é algo nosso, é algo do Senhor, né? Do Senhor. Então o cuidado tem que ser a esse nível mesmo. Isso mesmo. Né? Educá-los mesmo para a glória de Deus mesmo, né? Para a glória de Deus. Exatamente. Diaconisa Marlúcia, aqui, ó, refletindo sobre a família, nós temos os dois tópicos. O primeiro fala sobre o chamado dos pais na formação espiritual dos filhos, e o segundo fala o papel dos filhos na dinâmica da família. Como as perguntas remetem, né, a este comentário, então a gente caminha aqui para as perguntas, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, e a gente vai aqui, então, para a primeira pergunta. Diz assim, ó, com base no item primeiro, responda. Por que a responsabilidade da educação espiritual dos filhos recai sobre os pais? Por quê? Deus estabeleceu aos pais como os primeiros mestres espirituais desde a antiga aliança. O Senhor ordena sua palavra, seja ensinado dentro de casa, no cotidiano da família. A gente vai ver aqui, eu vou voltar um versículo antes, que a lição diz aqui, ó, Deuteronômio 6, o 6 e o 7. Eu quero voltar no 4, que diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência seus filhos. Converse sobre ela quando estiver pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Este versículo, né, faz parte de um grande mandamento que Deus nos deu a Israel através de Moisés. O Senhor está ensinando o povo ao amor, obedecer a Deus de todo o seu ser, né, de toda a sua força, de todo o seu coração. E isso nos traz o quê? A transmitir para as gerações. Assim como Deus deu lá para o povo, também nos dá hoje, a ensinar os nossos filhos a amar a Deus de todo o nosso coração. Por isso que nós somos líderes espirituais. O Senhor nos confiou a nós, líderes espirituais dos nossos filhos. Somos professores, né? Estamos criando os discípulos para Cristo, né? Então, o Senhor nos confiou essa missão. Ele nos deu este grande mandamento, que é ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Né? E também fala ali que devemos ensinar os nossos filhos em todo tempo, né? Andando pelo caminho, em todo tempo. Né? Devemos ensinar a criança caminhando, devemos ensiná-lo eles em todo tempo, né? Ao deitar, ao levantar. Né? Os nossos filhos vão aprender muito mais conosco, com o nosso exemplo, do que muitas vezes com o que nós falamos, né? Nós somos líderes espirituais dos nossos filhos.
E eu gosto muito de uma frase que fala assim, que a gente é espelho, né? Nós somos espelhos para os nossos filhos. Só que nesse espelho, ele não tem que refletir a maior luz. Nesse espelho não tem que refletir o pastor Alessio, nem o pastor Rogério. Nesse espelho, para os nossos filhos, tem que refletir Cristo, porque Cristo tem que viver em mim. Então, o meu filho, a minha filha, eles não têm que ver a mãe, mas ele tem que ver as atitudes de Cristo. Eles vão aprender vendo Cristo em nós. As nossas atitudes, o nosso exemplo, se você ensina o seu filho a amar. E outra coisa que nós temos que ter em mente também, que os nossos filhos, eles têm que aceitar a Jesus Cristo, né? Muitas vezes os nossos filhos se criam num ambiente cristão, que nem foi a minha, mas chega um momento da sua vida que eles têm que dizer, eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eles têm que ter esse encontro com o Senhor. Não é porque é filho de crente e crentinho será. Não existe isso. Cada um tem que ter o seu encontro com Cristo. E nós somos professores espirituais para levar os nossos filhos a aceitar a Jesus, né? Ensinar o caminho que devem andar, ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Quando nós conseguimos passar isso para os nossos filhos, nós estamos sendo líderes espirituais. Ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas, assim como Deus determinou lá, né, para o povo, falando para Moisés ensinar o povo, para passar as gerações. Assim continua sendo até hoje. Nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a Deus, né? A ensinar eles a ter o temor de Deus em seu coração. Então, chega um tempo que nós temos que observar, né? Fica aí uma dica para os pais. Observar, será que o teu filho, ele já aceitou o Senhor Jesus? Será que ele já se entregou verdadeiramente? E aqueles que não estão nos caminhos do Senhor, nós vamos ver mais adiante também, né? Nós devemos orar, né? Nós devemos buscar para que eles estejam no caminho do Senhor. Mas nós, pais, líderes espirituais dos filhos, somos mestres que devemos ensinar com exemplo e palavras. Amém. Amém. E é bem interessante o que a diaconisa coloca, porque de fato, né, nós estamos no dia a dia e eu pego, por exemplo, vamos pegar os meus filhos ali, o Paulo Otávio. Ele aprende tudo conforme eu faço. Então ele vai fazendo a leitura do que eu estou fazendo, o meu exemplo, meu testemunho ali dentro de casa, até as minhas chatices ele tem também. Por quê? É um exemplo, é como se fosse um pendrive vazio. E esse pendrive começa a ser colocado informação dentro dele. Ele está vazio. O que você colocar dentro dele ali é o que ele vai reproduzir. Então, o que acontece? Quando nós criamos os nossos filhos e ele vê o nosso exemplo de vida, não só o que eu falo, não é o que eu prego aqui na igreja, não é nada disso, mas é o que eu vivo de fato, né? O que eu tenho feito na minha casa, no meu lar, né? Então, tudo isso é observado pelos nossos filhos. Então, às vezes, nós temos muito problema, como a diaconisa colocou, às vezes, filhos de crentes que acabam saindo, desviando da igreja, às vezes a gente tem que parar para analisar, será que não é o nosso exemplo de vida no nosso lar que está desviando nossos filhos? Será que, de repente, lá na igreja eu sou uma pessoa muito boa, pessoa muito bem aceita, né? Mas, em compensação, quando nós estamos em casa, no nosso lar, eu maltrato os meus filhos, maltrato a minha esposa, eu falo mal dos irmãos da igreja, eu começo a falar tanta coisa que começo a contaminar o coração do meu filho contra a própria igreja do Senhor, né? Então, o que a diaconisa coloca ali, um alerta, é um alerta muito sério. O que nós temos, né, proporcionado aos nossos filhos, o que nós temos falado a eles e enchido eles do quê? Quais são os comentários que eu faço, né? Porque às vezes nós temos problemas dentro da igreja e esses comentários eu faço na frente do meu filho. Ele tem maturidade suficiente para entender esse tipo de comentário? Então nós temos que ter essa leitura, né? Nós como os pais, como os mestres inicial ali, os primeiros que ele tem contato e relacionamento, temos que ter esse discernimento, né? Em como tratar os nossos filhos, né? Em como nós vamos, como a diaconisa colocou, como nós vamos ser o espelho, não o espelho do Rogério, mas o espelho de Cristo para ele, né? Através dos meus exemplos, né, pastor? Verdade. Muito bem, então vamos para a segunda pergunta, diaconisa Marluce aqui, que ela nos coloca assim, ó. Ainda com base no item 1, responda.
como a disciplina amorosa difere da punição autoritária? Qual o perigo da omissão ou do exagero? Então, diaconisa, com relação a como nós nos portamos com os nossos filhos, né? Nos ajuda aí com essa resposta de número 2. A Bíblia nos adverte a não provocar os filhos à ira, mas a criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Isto mostra que a correção deve ser equilibrada com amor, sem exageros, nem omissão. Pais que punem sem discipular acabam afastando os filhos. A gente vai ver que Efésios ali diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes crie segundo a instrução e conselho do Senhor. E Colossenses 3:21 também vai nos dizer assim, ó: pais, não irritem seus filhos para que ele não desanime. Né? A gente vê aqui que criar filhos na disciplina da demonstração do Senhor significa educá-los com amor, firmeza, orientação baseada na palavra de Deus. Disciplinar vem do discípulo, alguém que aprende, né? Mas aprende não com castigo severo, mas aprende com amor, com exemplo demonstrado, o que é certo e errado. Disciplinar é ensinar, dar limites, corrigir com amor, mostrando o caminho certo. A demonstrar é aconselhar, advertir, orientação com a palavra de Deus. E a gente vê ali em Colossenses também que fala, né, que a gente não pode irritar, não irritem seus filhos para que eles não desanimem, né? Porque muitas vezes a gente irrita, a gente provoca os nossos filhos, né? Humilhando, às vezes sendo injusto com eles, exigindo demais dos filhos, né? Exigindo demais. Às vezes a gente faz críticas, a gente não demonstra carinho por eles. Às vezes a gente está muito preocupado com o nosso dia a dia e acaba esquecendo dos nossos filhos, do nosso lar, preocupado com tantas outras coisas e esquecemos às vezes a nossa casa, né? E às vezes fazemos comparação. Isso é muito errado quando a gente compara os nossos filhos com os filhos dos outros, né? Isso entristece, né? Isso desanima. E quando a gente também tem autoridade, mas autoridade sem diálogo. Tem que ter um diálogo, tem que ter uma conversa, conversando com os filhos, explicando, né? Tendo aquela conversa, diz, vem aqui, meu filho, senta aqui. O que o pai faz ou a mãe faz que você não gosta muitas vezes? É bom ter esse diálogo para conversar, porque um resultado de uma criação severa, sem amor, né, é desânimo. E o filho vai se afastar de Deus. Ele não vai querer esse Deus que eu servo. Um Deus severo, um Deus que pune. Ele não vai querer servir a esse Deus. Porque é aquilo que o pastor Rogério falou, ele vê uma coisa dentro da igreja, uma coisa no púlpito, e dentro da minha casa eu sou outra. Na frente dos irmãos eu trato de uma maneira, mas no meu lar eu sou de uma outra maneira. Então, temos que corrigir? Temos que corrigir. Até em Hebreus vai falar, né? Porque o Senhor corrige quem ama, né? Se o Senhor corrige quem ama, a disciplina é uma prova de amor de Deus, assim como o Pai que corrige a nós, né, para que possamos fazer o bem, nós também devemos corrigir os nossos filhos, né? Nós também devemos corrigir para que se afaste do pecado, mas devemos corrigir com amor. A correção divina de Deus não é um castigo de ódio, mas expressão de amor. Só que Deus, ele é o nosso exemplo maior de pai, porque ele nos ensina, mas ele nos encoraja, né? Ele também tem, através de Deus, nós temos um equilíbrio espiritual, né? Ele é o maior exemplo, né? Porque ele faz que a gente aprenda, muitas vezes no meio da dificuldade, mas o amor dele está ali presente. E é assim que nós temos que ser com os nossos filhos. Ensinar, mas não deixar de amar. Não deixar de amparar, mas é ensinando, né? Porque o Senhor nos corrige, mas Ele consola. Ele nos ensina, mas Ele nos encoraja. Então, que nós também possamos levar isso para nós. Deus, Ele nos corrige, assim como nós também corrigimos nossos filhos. Porque jamais um pai ou uma mãe vai corrigir simplesmente por correção. Eu acredito que quem conhece a Deus não será assim. Mas porque a gente quer o melhor dos nossos filhos. E assim Deus também é conosco, né?
Então, a nossa correção, a correção que a palavra de Deus nos traz é amor, é ter equilíbrio, precisa corrigir, até porque a palavra de Deus também nos diz para usar a varinha, às vezes em quando, né? Quando necessário, usar a varinha, né? Então, assim, a gente também precisa corrigir, colocar limites, disciplinar o nosso filho, mas tudo com amor, com conversa, com diálogo, né? Quando a gente está mal e a gente precisa desabafar, quando a gente precisa conversar, a gente não vai no quarto secreto falar com o pai, a gente vai até o pai e conversa com ele. Assim somos nós, né? Com os nossos filhos, nós temos que estar ali para ouvir os nossos filhos. Não simplesmente corrigir sem explicar o porquê estamos corrigindo os nossos filhos, ensinando o que ele fez de errado. Então, a correção, a disciplina do Senhor, ela é com amor, né? E nós não devemos irritar os nossos filhos, né? Para que eles não desanimem, para que eles não queiram servir esse Deus que a gente tem servido, mas que ele ame esse Deus que a gente tem mostrado para ele. Amém. Amém. Esse comentário é bem interessante, né, Diaconisa, porque, de fato, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, um controle. Não pode ser rígido demais, né, e também não pode ceder demais, né, porque às vezes a gente vê, assim, o pessoal comenta, quando estiver morando na minha casa, você vai sim para a igreja. Né? Então, a gente vê muito isso, ouve muito isso. E isso parece ao primeiro momento, tá certo, mas o jovem, a criança ali, por exemplo, o adolescente, quando ele ouve esse tipo de coisa, para ele fere muito. Fere muito, né? E ele se sente desafiado com aquilo ali. E nessa juventude, principalmente, ela compra esses desafios. E aí ela tende ao quê? A fazer o contrário daquilo que nós queremos. Né? Então, por isso que o Senhor ensina, tratar com amor mesmo, com carinho. Eles entenderem que ali é um lugar bom, que ali vai ter coisas boas, vão ter pessoas boas, eles vão ter amizades boas, vai muita coisa boa acontecer ali dentro da igreja, né? Então isso é importante, porque e também você não pode deixar, não, ele vai se ele quiser ir. Não, tudo bem que vai ser o que se ele quiser ir, mas esse se ele quiser ir, tem que ter o seu trabalho ali por trás disso, né? Obviamente, né, o seu trabalho, quando eu digo porque Deus nos deu essa responsabilidade com os nossos filhos e Deus vai fazer com certeza a parte dele, mas é a nossa missão de colocar na cabeça dele que ele quer ir, que aquele lugar é o melhor lugar. Se eu deixar ele tomar decisão por ele sozinho, sem a capacidade, ele não vai. A decisão dele vai ser ficar em casa, assistir televisão, sair com os colegas, brincar, se divertir, vai ser isso. Porque essa seria também a minha decisão se eu deixasse a minha carne tomar conta. Né? Mas graças a Deus, como eu tenho discernimento, agora eu tenho que passar discernimento para ele. Vai chegar um momento que ele vai tomar as decisões dele, ele vai ter o discernimento, se ele vai fazer o certo ou errado. Mas enquanto ele está ali ainda como criança, um adolescente, um jovem, é a minha função, né? Como a diaconisa colocou, né, pastor? Verdade. Convencimento de uma forma amorosa, né? Amorosa. Muito bem, terceira pergunta, é isso? É isso aí, pastor. Diaconisa Marlúcia, a terceira pergunta diz assim, ó, após analisar o item 2, comente em classe sobre a validade do quinto mandamento, falando da promessa de Deus para os filhos obedientes. Por gentileza, nos ajude. Eu vou ler Êxodo 20:12, que nos diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. E Efésios 6, do 1 ao 3, nos diz assim: filhinhos, obedeça os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. A gente vê aqui que a pergunta nos pergunta, né? Qual é a validade do quinto mandamento, falando da promessa para os filhos obedientes? Compare. Né? Ambos os textos, eles são válidos. Um é do Antigo e o outro é do Novo. Então, ele é válido sempre. Ele tem validade. E os dois significam a mesma coisa, porque são princípios, né? Então, ele significa a mesma coisa. A palavra honrar significa dar apreço, valorizar, estimar, respeito, apropriado, reverência. Os filhos honram os pais através da obediência. No Novo Testamento, retifica essa verdade ao dizer: filhinhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A submissão aos pais é uma
escola, onde os filhos são preparados para a obediência direta, voluntária, que deverão prestar a Deus, quando não mais vivermos sob a autoridade deles. Um filho honra seu pai e terá êxito em seus empreendimentos da vida. A verdade é que a obediência ou desobediência aos pais não é o único fator que determina a extensão da vida de uma pessoa, porém é um fator importante. Desobedecer aos pais pode indicar uma vida indiscipulada por caminhos errados que podem encurtar a vida. Então, ambos os textos eles trazem o mesmo princípio: honrar o pai e a mãe, uma ordem divina, valorização dos pais, não apenas por dever, mas como uma forma de obedecer a Deus. Então, aqueles que honram os seus pais, honram a Deus também. E é um mandamento com promessa: quem honra seus pais receberá longa vida abençoada, não apenas em quantidade de anos, mas em qualidade de vida com Deus. Né? Então, é uma promessa que o Senhor nos deixou e ele é válido no Antigo e no Novo, ele quer dizer as mesmas coisas. É o mesmo princípio: honrar os pais. Você estará honrando a Deus. Amém. Graças a Deus. Isso aí. Bem, então vamos para a quarta pergunta? Quarta pergunta. Muito bem respondidas, não precisa nem de comentários, né, pastor Alessio? Perfeito. Vamos lá, então. A quarta pergunta, Diaconisa, ela nos coloca a seguinte situação. Ainda no item 2, responda: qual é a importância da obediência dos filhos na visão bíblica? O que ela comenta sobre os filhos rebeldes? Olha aí, são duas perguntas, Diaconisa, em uma só. Por favor, nos auxilie aí com essa resposta da quarta pergunta. A lição nos traz assim, né? Filhos devem considerar o ensinamento dos pais como lâmpada que ilumina o caminho. Rejeitar esse mandamento é como caminhar em uma estrada escura com a lamparina apagada. A sabedoria do pai, baseada na palavra, deve ser recebida como tesouro, mesmo que às vezes venha como uma correção. Por outro lado, o filho rebelde traz grande sofrimento para a família. Está previsto pelo Espírito Santo, que é um dos principais males dos últimos dias, que vai nos dizer em 2 Timóteo, né, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2, que nos diz assim: homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Né? Então, aqui também nos fala que isso será, né, nos mostra uma geração sem respeito pela autoridade familiar. A desobediência aos pais é um sinal de rebeldia espiritual, né, a Deus também. Quem não respeita os pais também não respeitará a Deus. Quem não honra a Deus, né, não respeita aos pais, não honra aos pais, não honrará a Deus. Né? A lição nos traz isso que será um dos grandes males, né, a desonra aos pais. Mas às vezes, muitas vezes, a maturidade dos filhos, né, às vezes ela vem com o decorrer do tempo. Quanta coisa a gente, depois de adulto, a gente diz, bah, mas a minha mãe tinha razão. Ah, meu pai tinha razão. E a gente começa a olhar com outros olhos, né? Isso é normal de todos os filhos. Às vezes, quando a gente corrige um filho, ele fica brabo, ele não gosta, mas no futuro ele vai entender todas as coisas, né? Então, a gente também tem que ter uma calma sobre isso, né? Então, o filho que obedece a Deus, que ouve os conselhos, ele será sábio, né? O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Ele não aceita a correção, mas o sábio, ele ouve a instrução, né? Então, que mostra que uma geração sem respeito à autoridade não assume a autoridade familiar, né? Então, a rebeldia, se tem rebeldia espiritual, né? Se tem rebeldia com os pais, terá uma rebeldia espiritual também, né? Então, quem não respeita seus pais, não respeitará a Deus. E nós devemos ter calma muitas vezes com os nossos filhos, porque no futuro, às vezes eles vão nos entender. E isso é muito importante mesmo, né? A questão da maturidade, né? Da parte dos pais, entender a imaturidade dos filhos, né? Maturidade no bom sentido, porque ainda
não conseguem entender mesmo, né? E lá na frente, como disse a diaconisa Marluce, a gente vai dizer, tinha razão, né? O pai tinha razão, a mamãe tinha razão. Por isso que eu sempre penso que quando a Bíblia fala sobre essa questão de honrar pai e mãe, às vezes o nosso público aqui da Escola Bíblica do Sul, diaconisa Marluce e pastor Rogério, geralmente é um pessoal mais maduro, né? Agora, quando a gente fala para jovem, o jovem já pensa assim, bom, eu não vejo a hora de fazer 18 anos para me ver livre. Não vejo a hora de me casar para me ver livre, de 21 anos, né? Como se o mandamento ele fosse limitado a certo tempo, e não é. Né? É honrar pai e mãe, é para sempre. Claro que depois que a pessoa casa, vai ter seu esposo, sua esposa, é um outro núcleo de família, mas isso não quer dizer que o mandamento não alcance essas pessoas. Então é pro resto da vida mesmo, né? É pro resto da vida. E sempre, nessa fala da diaconisa, que eu acho... o exemplo, assim, quando a gente vê, e na igreja tem muitos exemplos maravilhosos, o casal, o esposo, a esposa, os filhos ali cresceram, estão na igreja, exercem ministérios os mais diversos, a vida toda no reino de Deus, né? A gente vê como é gratificante, como é bonito, né? Sim. Como é bonito. E quando a gente sofre, quando tem uma família que a gente sabe que tem um filho que dá problema a vida toda, né? A gente também sofre muito com isso. Então, quando, por graça e misericórdia, os pais conseguem colocar esses princípios do Evangelho no coraçãozinho do filho, no coraçãozinho da filha, isso vai amadurecendo, é mesmo um milagre, é uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Não podemos, de forma alguma, ser negligente, né? Não Não podemos podemos. ser negligente. Não Como podemos. nós vimos ali, a diaconisa pontuou na questão anterior, temos que dar atenção, sim, temos que Sim. corrigir quando for necessário, Sim. com carinho, com amor, sem questão de agressão, né? Porque E às vezes a pessoa acha que a correção tem que ser algo que realmente judia da não criança e tal, nada precisa. disso, né? A gente tem que ter isso, porque se nós não corrigirmos elas, com certeza vai crescer sem nenhum Então, limite, né? E o que a diaconisa colocou na primeira pergunta ali, ela falou, e a gente relaciona isso, é uma forma mais didática que tem. O Senhor faz isso com nós. Quantas vezes, às vezes, a gente passa por situações, por decisões que a gente toma, e Ele, como nosso Pai, assim como nós com nossos filhos, às vezes a gente tá vendo que vai fazer errado, e às vezes a gente deixa eles fazerem errado mesmo para eles quebrarem a cara ali, né, no nosso linguajar aqui, e eles verem que aquilo é errado. Na próxima vez, quando você falar, ele vai dar atenção porque ele sabe que passou. O Senhor também faz isso com nós. Muitas vezes a gente toma as nossas decisões, vamos pelo aquele caminho, e ele sabe, ó, meu filho, daqui a pouco ele vai tropeçar, mas eu preciso deixar ele tropeçar para ele aprender. E aí nós tropeçamos e é aprendemos. pedagógico É às vezes, né? pedagógico, exatamente. Assim o Senhor faz conosco e assim nós fazemos com os nossos filhos, né? E como o Senhor colocou, quando ele tiver um novo núcleo familiar com a sua esposa e seus filhos, ele vai levar para aquele núcleo aquilo que ele aprendeu no lar dele. Então, por isso é importante nós ensinarmos e educarmos os nossos filhos de forma correta para que isso seja multiplicado, né? Para que vá para os novos lares essa mesma aprendizado que nós tivemos e passamos, que também seja passado para frente, né? É o discipulado, né? Discipulado. É o discipulado. Diaconisa, muitíssimo obrigado. Nós vamos agora para a segunda parte, que é Vivendo em Família. E essa segunda parte é a parte da aplicação da lição, né? E ela também tem dois tópicos. O primeiro diz que desde cedo eduquemos nossos filhos para a glória de Deus. E o segundo, mesmo depois de adultos, apresentemos nossos filhos a Deus. E nessa primeira parte, do desde cedo eduquemos nossos filhos para a glória de Deus, a pergunta de número 5, né? Isso. Que diz assim, ó, de que maneiras práticas os pais podem começar a formar o caráter espiritual dos filhos ainda nos primeiros anos de vida? Nos ajude, por gentileza. A gente vê que desde o momento que a gente pensa, né, em ter um filho, a gente já começa a consagrar ao Senhor, né? Começa com orações, entregando a vida dos nossos filhos na mão do Senhor, que seja da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, mas que Ele venha para a honra e glória do Senhor, que Ele venha ser um instrumento, que no futuro Ele possa ganhar muitas almas para Jesus, que Ele venha ser um instrumento do Senhor, um vaso valoroso. Aí colocamos ele desde o início nas mãos do Senhor. Né? A gente vê que as orações, elas têm que ser, derramar orações sobre os nossos filhos. E também uma coisa que
aprendi muito que o nosso ministério, primeiro, ele começa em casa. Então, o nosso ministério, ele começa em casa, mostrando para o nosso filho como ele deve amar a Deus. Isso começa lá na infância, porque a infância é o melhor momento, porque a mente da criança ainda ela está limpa e a gente começa a colocar coisas boas ali, né? Frutificando a mente dos nossos filhos para Cristo. Então, ali a gente começa mostrando o dia a dia a oração, mostrando como a gente se chega a Deus, né? Porque, que nem eu falo, se você mente, o seu filho vai ser um outro mentiroso, porque ele vê você mentir. Se chega a vizinha lá e bate lá e você diz, ah, não tô, ainda manda o filho para dizer lá, diz que eu não tô. O que você está fazendo? Está ensinando seu filho a mentir. E como você vai dizer que mentir é pecado? Né? Então, assim, ó, as nossas atitudes diárias, elas vão demonstrar para o nosso filho, né, o que ele tem que fazer. É aquilo que eu falei lá no início. O meu filho tem que enxergar Cristo. As atitudes têm que ser de Cristo. Né? Muitas vezes a gente tem que ensinar o nosso filho a orar, nós temos que ensinar o nosso filho a buscar a Deus. E no nosso lar, será que o nosso filho, faça uma pergunta, uma coisa que eu acredito que hoje tem muitas vezes se perdido, né? O nosso filho, ele tem o hábito de ver você a ter o pôr do sol na sua casa. Seu filho tem o hábito de ver você com a lição na mão, estudando. O seu filho tem o hábito de ver você com a Bíblia na mão, lendo a palavra de Deus. Porque o seu filho vai crescer vendo isso e ele vai saber qual é o socorro que ele vai ter que procurar. O que ele tem que fazer para se chegar a Deus? Né? Através das nossas atitudes. O nosso exemplo, ele é o maior ensino. Não adianta eu falar para o meu filho e não fazer. Então, a infância é a melhor fase para nós colocarmos aquilo que o Senhor quer. Ensinar a palavra na infância, é contar historinhas para ele, é orar com o seu filho, colocar a mão sobre o seu filho e profetizar sobre a vida dele. Que ele vai ser abençoado, que ele vai ser uma pessoa do Senhor. Né? A gente ora, a gente consagra a Deus, busca a Deus, ensine seu filho a orar junto com você, né? Ensine seu filho a ser um ofertante, ensine o seu filho a dizimar ao Senhor, ensine o seu filho a orar pelo alimento, que ele venha ver essas atitudes, esses princípios, para que isso na infância dele ele leve para toda a vida. Né, que as suas atitudes diárias elas sejam um ensino maior, né, porque a infância é a melhor fase. Começa lá, quando eu penso, quando eu já estou grávida, eu já consagrei ao Senhor. E eu sei que todo o caminho deles será de Deus, porque são do Senhor. São presentes que Deus nos dá, né? Eles são presentes que Deus nos dá para cuidar. E nós estamos aqui para cuidar deles. Então, que a infância é a melhor mostrando, porque em casa começa o nosso ministério. É em casa que nós devemos demonstrar. Amém. Amém. Exatamente, né? E é interessante que a diaconisa fala que, de fato, em casa, como eu disse, né, até o meu mais novo, Paulo Otávio, às vezes a gente ensina eles a orarem, a gente vai dormir, faz oração, e às vezes eu deito assim, né? Aí ele, pai, vamos orar. Aí o meu pai tá cansado hoje. Ó, pai, Deus tá vendo. Porque toda vez quando ele fala para mim, né, que tá cansado, eu falo, olha, Deus tá vendo. E aí ele levanta e ora comigo, né? E aí quando eu falo para ele que eu tô cansado, aí ele fala, ó, pai, Deus tá vendo. Então ele aprende. As crianças aprendem, né? Então o que nós passarmos para elas é o que elas vão aprender de fato. Né? O que a diaconisa colocou é isso aí. Nós precisamos dar atenção realmente aos nossos filhos, né? Para que eles consigam ali crescer de forma saudável e ser adultos realmente, né, fruto da obra mesmo do Senhor, né? Através da nossa vida, né? Como pais ali, que o Senhor nos colocou essa bênção nas nossas mãos, né? Então, temos que tratar os nossos filhos, como foi falado no início ali, os nossos filhos que não são nossos, né, na verdade, né? São filhos do Senhor que foi dado para que nós cuidemos dele de forma grandiosa e gloriosa, né? Verdade. Amém. Amém. Muito bem, diaconisa. Vamos aqui então para a última pergunta, né? A pergunta de número 6, né? Que ela nos coloca a seguinte situação aqui
a questão. A influência dos pais continua o mesmo na fase adulta dos filhos? O que isso revela sobre o papel contínuo da paternidade e maternidade cristã? E aí, Diaconisa, quando fica na fase adulta, os pais acabou as responsabilidades, não tem mais, os filhos não precisam ouvir mais? Nos ajuda aí. Continua, né? Continua a responsabilidade dos pais, mas de outra maneira, de outra forma, né? Enquanto houver a vida, há um relacionamento, haverá influência. Ainda que mude o método, os pais continuam sendo conselheiros, exemplos e intercessores. O papel ativo segue a lugar a um papel orientador, mas a missão espiritual permanece. Né? A gente continua orientando nossos filhos, aconselhando, orando, né? Intercedendo por eles, mas o papel do pai continua. Vou dizer que hoje eu estou nessa fase, né? Porque a minha filha casou, foi embora, mas eu confio no Senhor de todo o meu coração e eu aprendi que aonde os nossos olhos não estão, os olhos do Senhor estão. E é nisso que eu confio. Então eu continuo orando, estou aqui disposta sempre, e ela sabe disso, para orientar quando precisa de um conselho. A gente aconselha, eu e meu esposo, aconselhamos, mas são outros métodos hoje. E o que faz a gente ter a certeza e essa confiança é que Deus, ele vê todas as coisas. Quem dá o livramento é Deus, não é eu. Quem cuida é Deus, quem provê é Deus. Então a gente tem que ter essa certeza em nosso coração. E nada acontece com os nossos filhos que não seja a permissão do Senhor. Nada acontece na nossa vida sem a permissão do Senhor. Então os nossos filhos podem estar longe ou podem estar perto. Ore pelo seu filho, interceda por ele, porque isso é o que você tem para fazer de melhor. Continua, né? Só que de outra forma, de outra maneira, né? Então, a gente muda o método, né? A gente faz muitas ligações de vídeo, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem esse método também. Não podemos estar sempre perto, mas a orientação continua, mas a oração, ela é a chave para todas as coisas. A oração, a intercessão pelos nossos filhos, né? E eu sei que a oração, ela tem muito valor, porque a oração no justo tem valor. Então, a nossa oração, ela chega até o Senhor, né? Então, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com, né, gemidos inexprimíveis, e ele nos ajuda a orar. E que a gente possa orar pelos nossos filhos e confiar, né? Confiar em Deus, no cuidado de Deus. E eu entendi e sei que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os meus não estão. Eu não posso estar em todo o tempo, em todos os lugares, mas Deus está. E é Ele que cuida, e é Ele que guarda. Então, pais, sejam pais que ensinam na infância e pais intercessores na fase adulta. Amém. E eu lembro a diaconisa comentando aqui sobre o conselho que os pais, né, dão aos filhos ali e tal. Eu lembro do filme A Prova de Fogo, né, que nós vemos exatamente isso, né? O filme A Prova de Fogo, você vê um casal que está tendo um problema gigantesco e tem um pai sábio. Um pai sábio, porque também, às vezes pode ter pais que, às vezes, conturbam o relacionamento, né? Então, mas enfim, nós vamos falar aqui de pais cristãos que deveriam ter essa sabedoria. Nós vemos ali um pai que fala, dá todas as dicas, vai com calma, vai com paciência, mas não tá dando certo, pai, calma, vai ter a hora certa, continua fazendo, e ele foi lutando pelo relacionamento dele, daqui a pouco deu tudo certo e a família se estruturou novamente, né? Porque tinha um pai ali dando todos os conselhos, tudo aquilo que ele entendia, porque o pai dele também tinha passado por um problema, e o pai dele, então, teve a ajuda de outras pessoas para conseguir sair do problema e agora ajudou o filho dele também a sair daquela situação. Então, é muito valioso, sim, a gente ter os nossos pais ali para nos auxiliar, né? Então, é uma ajuda que, às vezes, a gente não quer. A pessoa que é jovem não acha que sabe de tudo, que todas as coisas estão sob o meu domínio. Eu sei mais que é o meu pai, porque eu sou mais inteligente, eu sou mais atualizado, conheço mais coisas, né? Ao contrário, a experiência são coisas que só o tempo ele vai te trazer. Você não tem uma faculdade de experiência, não tem um curso de experiência. A experiência é o tempo, né?
Então, os nossos pais, eles têm essa experiência, né? E nós, né, temos que ter essa inteligência, sabedoria, né? De entender isso, né? Que essa experiência é útil para a nossa vida, né? Verdade. Educar filhos é a missão de uma vida inteira, né? Vida inteira. Muito bem, estamos chegando aqui ao final da nossa lição bíblica de hoje. Diaconisa Marluce, muitíssimo obrigado, que Deus continue abençoando. Eu vou pedir por gentileza para que você fique à vontade para dar a sua palavra de despedida, mas depois também faça uma oração, né? Por gentileza, por todos os alunos, né, da Escola Bíblica do Sul, que nos acompanham aqui toda semana, né, pastor? Amém, isso aí. Por gentileza. Eu que agradeço, né, pastor? E que posso ter contribuído um pouco. Agradeço pelo convite cada dia mais. E que Deus venha estar nos abençoando cada dia, né, nos dando sabedoria, né, e que venha abençoar muitos pais que estão aí ensinando seus filhos, né, que estão nessa jornada, pais que estão intercedendo pelos seus filhos. E também eu quero deixar um parênteses, que é aquele pai, aquela mãe que o seu filho desviou, que por algum motivo saiu dos caminhos do Senhor, tenha certeza que Deus está agindo. Continue intercedendo, continue clamando a Deus, porque enquanto a vida há esperança, né? Enquanto o Senhor tocar e chamar, Ele vai fazer a obra completa. Então nunca desista, nunca desanime, mas ore e interceda pelos seus filhos. Isso é o papel de todos nós, orar e interceder. Mesmo que se desviou, mesmo que está no caminho, ore e interceda, porque enquanto a vida há esperança. Vamos orar, né? Agradecer a Deus por essa escola bíblica, que Deus venha abençoar cada um. Senhor nosso Deus, queremos estar diante de Ti, da Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esse momento onde aprendemos com a Tua palavra, Senhor. Pai, nos ajuda a ser pais e mães que conseguem educar os seus filhos para a glória de Deus. Ajuda a cada pai, a cada mãe, Senhor, que está numa situação difícil, muitas vezes com filhos rebeldes, filhos desviados. Pai, vem ajudando, dando sabedoria e entendimento, Senhor, para viver esse momento. Pai, abençoa os pais que têm ensinado seus filhos ao caminho que devem andar. Nos ajuda dando sabedoria e entendimento da palavra e que nós consigamos inculcar dos nossos filhos, a eles conhecer a Deus, da sabedoria, Pai, que eles venham ser exemplo dentro dos seus lares, para ensinar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais ser exemplo para os nossos filhos, que eles venham ver Cristo em nós, que eu não vivo mais eu, mas que Cristo viva em mim, que os nossos filhos venham ser bênçãos, Senhor, cada dia mais, que é uma promessa, Senhor, que eles venham entender o propósito deles, Senhor, que é glorificar a Deus, que os nossos filhos sejam instrumento do Senhor na sua obra, Pai. Abençoa eles, Pai, e que eles venham conhecer o Senhor, que eles venham amar a Ti, amar verdadeiramente de todo o nosso ser, ó Pai, e que nós possamos passar isso, nos dá sabedoria, nos dirige, Espírito Santo de Deus, nos dê, Senhor, sabedoria e entendimento, para que nós possamos falar para os nossos filhos aquilo que necessita, que nós vamos ser pais intercessores, que vamos interceder pelos nossos filhos, sabendo que o Senhor é Deus, e o Senhor conhece cada coração, e que o Senhor vai trabalhar, porque agindo o Senhor, quem vai impedir o agir do Senhor na vida dos nossos filhos? Nós confiamos no Teu cuidado, no Teu livramento, sabemos que o Senhor é o socorro bem presente na angústia, e que nós possamos saber, Senhor, que a nossa vida está nas Tuas mãos e dos nossos filhos, porque eles são presentes do Senhor para nós cuidar, para nós guiar, e que nós possamos ensinar os nossos filhos a ser discípulos do Senhor, que eles venham amar o Senhor verdadeiramente. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada igreja, abençoa cada pai e cada mãe, que eles venham, Senhor, venham estar na Tua presença, aprendendo do Senhor, que todos nós possamos ter filhos para a glória de Deus, que todos nós possamos ensinar os nossos filhos para a glória de Deus. Abençoa pais e mães nesse momento, que estão ouvindo esta palavra, que estão ouvindo hoje, Senhor, e que eles venham, Senhor, ter força do Senhor para cada dia lutar e lutar, cada dia estar na Tua presença, ensinando da maneira que o Senhor quer. Amém, Jesus.
Amém. 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 Diaconisa Marleuce, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul mais uma vez. Comentários fantásticos, aprendemos muito, sempre uma palavra excepcional aqui nas nossas vidas, né? Temos certeza que os alunos dessa semana foram ricamente abençoados através da sua ministração. Fica aqui a nossa gratidão, nosso muitíssimo obrigado. Por gentileza, transmita o nosso abraço a todos os irmãos da Célula Herdeiros do Reino, né? Herdeiros do Reino, todas as irmãs do Ministério Feminino da Promessa de Santo Ângelo e todos os irmãos lá da Promessa Santo Ângelo aqui no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Muitíssimo obrigado, que Deus a abençoe. É isso, pastor Rogério? Chegamos no final? Amém, chegamos no final, né? Agradecer a diaconisa Marluz pela disponibilidade, o tempo aí que reserva para nos auxiliar aqui. Muito obrigado, nossa gratidão. Pastor Alessio também pela companhia, estarmos aqui junto aqui, né? Ouvindo um pouco aqui da palavra do Senhor. Amém. Vamos agradecer também o esposo da diaconisa Marlúcia, né? Como que é mesmo, diaconisa Marlúcia? Que tá sempre aí, ela está aqui com a gente, né? Então divide aí um pouquinho aí a diaconisa com a Escola Bíblica do Sul. Nosso abraço ao Gil. Deus abençoe. Obrigado, Gil. Deus te abençoe. Queridos irmãos, estamos chegando ao final. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Muito obrigado por ter participado com a gente, a Escola Bíblica do Sul, desta semana. Por gentileza, olha quanta informação importante, tesouros dos céus, né, que foram ministrados aqui nesta oportunidade. E tudo isso pode chegar em centenas, em milhares de corações apenas com um clique nosso. E é verdade, apenas com um clique. Por isso, pega o link da Escola Bíblica do Sul dessa semana, compartilhe lá no seu Facebook, coloca lá no seu Instagram, coloca lá em todos os grupos do seu WhatsApp. Faça isso com muito amor, com muito carinho, com muita determinação, para que essa palavra possa alcançar milhares e milhares de corações. Depois, curta a programação dessa semana, não saia sem deixar o seu like, sem deixar o seu joinha, por gentileza. Se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, TV Promessa RS, e ative o sininho. Nossa gratidão a todos vocês, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus.